Oi, gente, bom dia, eu sou a Ana e hoje no De Frente com a Inclusão nós vamos conversar um pouquinho sobre a inclusão de pessoas com deficiência no século XX. Gente, bom dia, meu nome é Pedro e para a gente iniciar essa conversa é muito importante a gente falar como que foi o período a partir da Primeira Guerra Mundial, que teve muitas pessoas feridas, todo dia vinha muita gente para os centros clínicos que tinha na época e por conta disso a parte de ortopedia e fisioterapia teve que avançar muito rápido e muito do nada para tratar dessas pessoas doentes. Porque o objetivo dessas clínicas não era mais só sobre tratar as pessoas que estavam lá. Era tirar elas de lá o mais rápido possível, porque a demanda de pessoas feridas era muito grande. Então o objetivo era fazer próteses mais eficientes e mais leves para as pessoas que, por exemplo, perdiam uma perna. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Natália. E eu vou falar um pouquinho sobre tópicos importantes. Bom, o primeiro tópico foi em 1981, que foi quando a ONU declarou que era o ano das pessoas com deficiência. A ONU fez uma citação oficial que dizia a seguinte frase: "A igualdade não é um favor, é um direito". Bom, a citação na época da ONU gerou um grande impacto em vários países. Também, marcou o início de uma maior cobertura da mídia sobre o assunto. Outro tópico bem importante também foi nos anos 80, que foi o ano da consolidação das cirurgias reconstrutivas, visando principalmente o transplante de tecidos e reimplante de membros. Mas, infelizmente, ainda era inacessível para muitas pessoas, acabava sendo muito caro, ou então pouquíssimos lugares conseguiam ter a tecnologia para poder realizar cirurgias na época. Gente, se no começo do século XX a inclusão era vista principalmente pela ótica da medicina, na década de 60 e 70 a gente começa a ver uma mudança radical de mentalidade. O que antes era uma questão de reabilitação e caridade passou a ser encarado como uma questão de direitos civis. Pense em todo o movimento pelos direitos civis que rolou nessa época, com a luta por igualdade racial e de gênero. As pessoas com deficiência, inspiradas por isso, começaram a se organizar e a gritar: "Nada sobre nós, sem nós". Elas não queriam mais que as decisões sobre as suas vidas fossem tomadas apenas por médicos ou pais. Elas queriam ser protagonistas da própria história. Nesse período, o esporte adaptado se fortaleceu de um jeito incrível. Os Jogos Paralímpicos foram realizados em Roma em 1960 e reuniu cerca de 400 atletas. Isso foi um passo gigante. De repente, atletas com deficiência estavam competindo em um evento internacional, mostrando ao mundo que a deficiência não os definia. Oi, gente, eu sou a Paola. Hoje eu vou trazer o tema sobre os Jogos de Sydney do ano de 2000. Bom, os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 reuniram mais de 10 mil atletas de quase 200 países com mais ou menos 300 provas em 28 modalidades de esportes diferentes. Foi uma edição cheia de novidades, como o taekwondo e o triatlo, e com momentos marcantes como o acendimento da pira australiana. Também teve uma medalhista que ganhou ouro nos 400 metros no triatlo. Também vou falar um pouco também sobre os equipamentos, como o Pacheco comentou. Uma novidade que eles trouxeram nos Jogos de Sydney foi a fibra de carbono, que ela revolucionou os equipamentos esportivos, oferecendo leveza, rapidez e durabilidade, o que permitia mais estabilidade, potência e rapidez nos movimentos precisos que era em determinados esportes. E aí, galera, bom dia. Meu nome é Giovana e eu vou falar um pouco sobre as políticas de inclusão nos Jogos de Sydney de 2000. A organização dos Jogos de Sydney foi pioneira em acessibilidade. Desenvolveu planos diretos para incluir a comunidade com deficiência, melhorando a infraestrutura, transporte e sinalização, visando um legado dourado. Ou seja, o pessoal paralímpico que tem alguma deficiência, dificuldade, vai ser bem mais vistos nos Jogos a partir de 2000. Um marco que foi bem, para os Jogos, foi o caso do Bruce Magley. Ele é um cego, ele ganhou $20 mil em indenização por falta de acessibilidade de material, que impulsionou políticas mais rígidas à inclusão. Outro ponto importante foi a educação. A gente começa a ter um debate mais sério sobre o direito de todas as crianças, com e sem deficiência. Surgem as primeiras políticas públicas que defendem a inclusão no ambiente escolar, mesmo que ainda de forma bem inicial. O foco sai da segregação em escolas especiais para a ideia de que a escola regular precisa estar preparada para receber todos. E é isso. Now the world don't move to the beat of just one drum. What
right for you.